Boa noite, né? Aqui eu tô à noite já. Bom dia para quem vê de dia, boa tarde para quem vê o vídeo à tarde. Seguindo aqui a linha de pensamento, dia 13 de fevereiro de 2025, né? Muitas coisas acontecendo pelo mundo, muitas coisas acontecendo na nossa sociedade, muitas mudanças. Isso é sempre bom. E a gente continua lá naquela ideia, né? Continuar aquela ideia de raciocinar, né? De pensar, de jogar ideias sobre a questão da valorização da capoeira, né? Esse é um tema que, como eu falei, desde que eu entrei na capoeira, desde que eu me lembre, acho que já na primeira semana de aula de capoeira que eu fui praticar a capoeira, o assunto já era debatido entre os alunos mais velhos, entre o mestre, sempre que chegava próximo do final do mês, ou que entrava um aluno novo, se a pessoa vai poder pagar a inscrição ou não, se a pessoa vai poder comprar o uniforme ou não, se vai pagar a mensalidade, se vai conseguir pagar a mensalidade ou não, se vai dar aula numa academia, se vai dar aula num projeto. Como na época que eu entrei na capoeira eram poucos projetos, né? Era muito mais aulas em academia, todas as aulas pagas, né? Quase todo mundo cobrava uma mensalidade. Você tinha que comprar o uniforme e pagar o batizado. Isso era bem comum, né? Quando eu comecei a treinar capoeira, era uma característica bem forte. E onde você não pagava mensalidade, ou você não pagava mensalidade, mas você tinha que comprar o uniforme e colaborar com o batizado. E, de certo modo, eu nunca treinei, nunca participei de um grupo onde a gratuidade da capoeira fosse 100%, né? Então, todo grupo que eu participei, todo treino que eu fiz, eu sempre procurei colaborar financeiramente, porque sempre houve a questão do pagamento e, e a maioria dos mestres, né, que davam aula sempre falando da necessidade de como viver de capoeira, né, de receber ali por aquele trabalho, aquele serviço sendo prestado, né. Então, desde que eu comecei na capoeira, eu já entendi que a capoeira, para as pessoas que vão levar para este lado, ela era sim um trabalho e uma profissionalização. Isso aí, desde que eu comecei a treinar capoeira, eu já entendi isso, que o mestre que estava ali, ele era um profissional naquela área e que a própria especialização dele, o próprio processo de especialização dele tinha um custo muito alto para ele, muito elevado. A capoeira é uma modalidade que, quando você atinge um determinado nível, um determinado padrão dentro da capoeira, né, que você consegue ali, nem assim, não estou dizendo nem ser o melhor ou o maior jogador, o campeão, mas quando você consegue construir uma aula de capoeira, pegando todos os princípios da capoeira, né, que você consegue chegar lá no aluno, você consegue ensinar ele gingar, você consegue ensinar ele a troca de golpes, você consegue ensinar ele respeito à roda, você consegue ensinar ele postura de roda, você consegue ensinar ele a bater palma, a responder o coro. Posteriormente, você consegue ensinar ele a tocar os instrumentos mais básicos, depois tocar os instrumentos mais profundos. Fazer as cantigas, consegue passar história para ele, consegue passar musicalidade, consegue, para além disso, que ele goste do maculelê, da puxada de rede, do samba de roda. Para além disso, depois ainda, que você traga toda a parte filosófica, toda a parte histórica, e ele vai atrás dos mestres. Ou seja, você tem que entregar um conteúdo tão precioso de coisas quando você vira um professor de capoeira para o seu aluno, para você conseguir construir dentro da cabeça do aluno que é a identidade de capoeira, que a capoeira ela não tem como ser 100% gratuita, dada de graça às pessoas, né? Tem que haver alguma forma de retribuição. Então, quando você coloca uma capoeira 100% gratuita, muitas vezes, você não permite que as pessoas mensurem o tamanho do trabalho que é ser capoeirista, né? Então, esse é um aspecto, né? Coloquei aspectos positivos da gratuidade da capoeira, né? De dar aula de graça, de dar aula no projeto, mas estou colocando agora um aspecto que as pessoas que dão aula em projeto, as pessoas que dão aula de graça, também precisam começar a pensar a respeito disso. Pensar no quanto que a pessoa, que um capoeirista, ele investe para ser capoeirista.
A capoeira é uma das modalidades com maior intensidade física que eu já pude praticar e que eu já pratiquei. Eu já pratiquei, né? A gente pratica muita coisa. Conheço pessoas de outros esportes, né? Que praticam outros esportes. Já tive a oportunidade de fazer troca de treino com outras pessoas e todo mundo fala para mim, fala, poxa, meu, como é que o capoeirista aguenta jogar 30, 40 segundos naquele ritmo? Como é que o pessoal da capoeira Angola aguenta fazer aquele jogo e soltar e molejar o corpo e subir e descer de AU e queda de rins e tudo dentro do conforme? E para além de tudo isso, como é que os caras da capoeira conseguem refletir no corpo aquilo que a musicalidade está pedindo? Então, nós capoeiristas agregamos tantas coisas dentro daquilo que nós somos para poder chegar num ponto de falar assim. E eu não digo nem ser um mestre, que às vezes a pessoa fala assim, ah, o mestre. Não. Um instrutor, a pessoa que chegou no nível de instrutor, se manteve na capoeira, sei lá, de 8 a 16 anos aí que está pela capoeira, mais ou menos, estou fazendo uma média, não é assertivo, não defende, não define todos os casos. Estou jogando uma média do que é o que eu vejo a transformação da pessoa, que ela chega ali nessa graduação, entre aluno formado, entre instrutor, né? Começa ali a dar aula, começa a fazer os trabalhos dele. Cada grupo tem um nome determinado para esse estágio, então que cada grupo tenha lá seu nome, seu estágio. Não estou discutindo o que é cada estágio. Estou dizendo ali, a pessoa está ali há uns 8 anos treinando capoeira, começou a dar uma aula. A quantidade de conhecimento e de coisas que essa pessoa teve que absorver em 8 anos para ali dar uma aula, não tem nem como a gente valorizar isso, não tem como a gente pagar. Porque se eu for numa aula de música, é só aula de música. Se eu for numa aula de canto, é só aula de canto. Se eu for na academia de musculação, é só musculação. Se eu for na academia de jiu-jitsu, é só a luta do jiu-jitsu. Se eu for na academia de taekwondo, é só a luta do taekwondo. Se eu for na aula de dança, é só a dança. Se eu for no balé, é só o balé. A professora de balé não toca música. O professor de violão não luta boxe. O professor de boxe não sabe nada de contação de história. O professor de contação de história, o cara que conta história, o professor de história, ele não sabe nada de dança nem de cultura popular e ele sequer vai ensaiar uma dança, uma cultura popular. Aí vem o professor de capoeira, com todo o carisma, toda a boa vontade dele, e eu entendo ele, pondo energia, querendo melhorar a sociedade, e ele dá aula de tudo isso que eu falei, ele engloba tudo isso na aula dele, ele leva os alunos, ele faz os alunos fazerem apresentações de dança, com canto, com encenação, com luta, com tudo isso, e ele entrega isso de graça. Porque pela boa vontade dele de ver a sociedade mudar e melhorar. Isso às vezes em lugares não muito apropriados, em lugares onde as pessoas acabam banalizando a capoeira, acabam jogando a capoeira para baixo, ajuda a desvalorizar um pouco a capoeira, porque nós temos que entregar tanta coisa para poder ser capoeirista. A gente tem que treinar tanto, trabalhar tanto, estudar tanto, fazer tanto, evoluir tanto, que o valor da capoeira acho que deveria ser o mais caro. Então, tipo assim, se eu chegasse num lugar assim, sei lá, a mensalidade da yoga tá 200 conto, eu falaria assim, não, mas a mensalidade da capoeira aqui tem que ser 400, porque eu dentro da minha aula de capoeira eu vou englobar muito mais frentes do que a yoga engloba. E não é uma questão de ser melhor ou pior. É isso que eu às vezes fico pensando na minha cabeça. Não é uma questão da capoeira ser melhor ou pior. A arte é maior, a arte é menor. É uma questão da quantidade de coisas que engloba. Isso não somos nós, capoeiristas de hoje, do momento que estamos colocando. Isso é uma coisa que a capoeira já arrasta desde os primórdios dela. A capoeira engloba uma quantidade de elementos dentro da sua prática que deveria ser muito mais valorizada do que é. Porque nós precisamos fazer tudo isso para ensinar capoeira.
Então, às vezes, dar aula gratuito é uma forma de dizer que tudo isso não tem valor. Então, a gente precisa refletir também sobre esse outro aspecto da capoeira. Não só ir lá e falar assim, pô, legal, aula gratuita, o Manuel falou que tem vários pontos positivos, vamos lá dar aula gratuita. Mas eu preciso refletir também que a capoeira aborda tudo isso. Dentro disso, eu preciso pensar se vale a pena continuar com aula gratuita, se não vale a pena fazer um pouco mais de investimento, se não vale a pena pedir investimento fora, buscar patrocínio e de alguma forma conseguir que esse conhecimento todo o capoeirista tem que ter, essa prática toda o capoeirista tem que ter, seja valorizado. Bom, gente, como eu falei, os vídeos são espontâneos. Eu, dentro desses meus laboratórios, né, dentro dessa espontaneidade, fiz 3 vídeos num padrão, né, dentro daquele padrão espontâneo e tudo mais. Agora eu vou fazer mais uns 4 ou 5. Essa série de falar da capoeira, se eu não me engano, vai ter acho que em torno de 5 ou 6 vídeos. Então depois eu vou pegar outro assunto, pode ser que demore um mês, pode ser que seja na próxima semana, mas depois eu vou trabalhar outro assunto e assim eu vou, cada período aqui, cada passagem que tiver na minha cabeça aqui, eu vou gravando esses vídeos e vai ficando um registro também de opinião. E quem estiver assistindo os vídeos, espero que esteja gostando. E se quiser comentar, se alguém quiser falar, esteja aí à vontade. Como eu falei, esse canal é para deixar opinião. A única coisa que não pode nesse canal é eu querer falar do outro, né? Esse canal é para falar o que você pensa, o que você reage, como você reage, porque você reage. O outro a gente deixa para lá. Boa noite a todos, tudo de bom.